dia, meus amores, tudo bom com vocês? Tia Jane aqui pra gente começar o nosso primeiro encontro da semana, não é isso, pessoal? Pessoal, e na aula de hoje, tá? Nós vamos estudar um capítulo novo de matemática, tá certo, gente? E o nome do nosso capítulo é Comércio e Medidas, tá? Ah, tia, mas o que tem a ver comércio e medidas? Pessoal, olha só, se vocês observarem, cada produto que nós compramos no supermercado, ele tem uma quantidade certinha, se é 1 quilograma, se é 2 quilogramas, tá certo? Quando vocês vão se pesar também, vocês vão ver quantos quilogramas você tem, ou seja, são medidas de massa, tá, pessoal? Nosso corpo é feito de massa, por isso que é medido em quilogramas e gramas também, tá certo, pessoal? Olha só, vamos lá, medidas de massa. Acompanha a leitura com a tia na página 40. Olha só, existe uma balança que funciona como uma gangorra. Ela é chamada de balança de 2 pratos. Veja o desenho desse tipo de balança dos pezinhos. Pessoal, antes de mostrar a balança para vocês, olha só, por que diz que ela se parece com a gangorra? Olha só, nós temos a gangorra da seguinte maneira. Ela se apresenta dessa maneira sem ninguém estar brincando nela, ok? Agora, a partir do momento que um peso, ou seja, que uma pessoa senta nessa gangorra, o que ela vai fazer? Olha só, vai se apresentar desta maneira. Agora, pessoal, se eu tenho outro peso aqui, olha só, a gangorra vai fazer esse movimento. Um exemplo, se a tia Jane senta desse lado e se um de vocês senta desse lado, a gangorra vai fazer esse movimento, tá certo? Agora, pessoal, se o meu peso, os quilogramas do meu corpo for igual ao quilograma do corpo de vocês, a gangorra vai se apresentar desta maneira. Olha só, equilibrada, tá certo? Agora, meu peso sendo maior do que o de vocês, ela vai se apresentar desta maneira, ok, pessoal? Olha só, então esse é o movimento da gangorra, por isso que a gente fala que a balança de 2 pratos se parece com a gangorra, tá certo? Por exemplo, se a tia Jane coloca aqui deste lado 1 quilo de arroz, olha só, ela desce. E se a tia Jane coloca aqui 2 quilos de arroz, olha só o que a balança vai fazer? Certo? Porque 2 é maior que 1. Então a balança vai se apresentar desta maneira. Agora, pessoal, se eu coloco 1 quilo de arroz deste lado e 1 quilo de arroz deste lado, nós vamos ter o quê? O mesmo quilograma, o mesmo peso. Então a balança vai ficar o quê, pessoal? Equilibrada desta maneira, tá certo? Agora vamos para o nosso livro. Olha só. Nós temos aqui, pessoal, uma balança de 2 pratos, olha só, 2 pratos, ok? Então, nós temos aqui a mesma quantidade de pezinhos, certo? Agora aqui, observe o que acontece quando colocamos um saco de 2 quilogramas, ou seja, de 2 quilos de açúcar em um de seus pratos. Olha só, pessoal, olha o movimento que fez essa parte aqui que está com peso, baixou, tá vendo? Igual o movimento que a tia explicou agora há pouco, 2 quilogramas, certo? Note que os pratos ficaram desequilibrados, ou seja, um embaixo por conta do quilograma do açúcar e o outro em cima, certinho? Então, para que a balança fique em equilíbrio, ou seja, equilibrada, é necessário colocar no outro prato 2 pezinhos de 1 quilo ou um pezinho de 2 quilogramas. Olha só, pessoal, 1 mais 1, 2. Então, por que ela está equilibrada? Porque o saquinho de açúcar de 2 quilogramas, tá? E os 2 pezinhos aqui também formam 2 quilogramas, ok? Então, nós temos o quê? Uma balança em equilíbrio, porque de um lado tem a mesma quantidade de quilogramas do outro lado, ok? Então, vamos adiante, pessoal. Na página 41, nós temos assim, quilograma e grama, certo? Como vimos na página anterior, o quilograma é indicado por kg, pessoal. A inicial de quilogramas é kg, a letrinha K e a letrinha G ao lado, ok? É uma unidade de medida de massa. O instrumento usado para medir medidas de massa é a balança. Pessoal, nós temos aqui, olha só, 3 exemplos de balança, tá certo? A primeira balança aqui na figura A
Na balança de pratos, o peso é medido por comparação, tá certo? Se ficar equilibradinho os dois pratos, é porque o que for colocado aqui neles vai ter a mesma quantidade de quilogramas, certo? B. Pessoas se pesando em quilograma, kg, em balança digital. Por que digital? Porque já aparece aqui, olha só a quantidade de quilogramas que no caso essa pessoa teve, ok? Na C, balança de cozinha, pesando em grama. Quanto tem esse pedaço de peixe aqui, pessoal? Só 200 gramas. Olha só, pessoal, algo interessante que a gente vai falar agora para vocês é o seguinte. Objetos, produtos, alimentos que tem pouca massa, a gente vai medir com uma balança como essa de cozinha que indique só gramas, porque gramas é menor do que quilogramas, tá certo? Agora, pessoal, se a gente for pesar 1 quilo de arroz, se a gente for pesar alguma pessoa, como a balança de prato e a balança digital, vai ser medido em quilogramas. É impossível, pessoal, uma pessoa adulta ter apenas gramas, tá? Uma pessoa não vai ter só 200 gramas, tá, pessoal? 200 gramas é esse pedacinho aí de peixe que foi mostrado na balança da letra C, ok? Então, normalmente, uma pessoa vai ter o quê? Uma pessoa adulta vai ter um peso aí variando de 45, tá certo? Então, a gente não... de 45 quilos. Então, a gente não vai poder medir com a balança de gramas. Com certeza, ela não vai suportar e com certeza vai dar uma medição, vai dar um valor errado, tá certo? Então, olha só. Mas o que é gramas? O grama é uma unidade de medida menor que o quilograma. Meio quilograma corresponde a 500 gramas. Então, pessoal, para a gente formar 1 quilograma, ou seja, para a gente formar 1 quilo, vamos precisar de 1000 gramas, tá certo? 500 mais 500 gramas, ok? Então, 2 pacotes de 500 gramas completam 1 quilo, tá? É como se fosse 5 mais 5, 10. Então, 500 mais 500 é igual a 1000 gramas, ok? Então, meus amores, olha só, temos um lembretezinho aqui no final da página, no rodapé, que diz assim: 500 gramas, meio quilograma, ou seja, meio quilo. 500 gramas é igual a metade de 1 quilo, certo? E 500 gramas mais 500 gramas é igual a 1 quilograma, ou seja, 1 quilo. Certinho, gente? Então, hoje nós falamos sobre medidas de massa. Na próxima aula nós vamos falar o quê? Sobre medidas de capacidade. Aqui a gente vai conhecer o que é o litro, o mililitro também, tá certo? E tenho certeza que vocês vão gostar muito, certo, meus amores? Um beijo no coração de cada um e até mais.